pela Guardian, que tem 12.586 cotistas. Soltou aqui um fato relevante, dizendo que o fundo firmou o compromisso de vender o imóvel Almanara, que é um galpão alugado para Almanara, rede de restaurantes. Eu acho que é mais conhecido só aqui em São Paulo, né? Talvez no estado ou na capital de São Paulo. Almanara é uma rede de restaurantes de comida árabe. Para quem é da capital de São Paulo, todo mundo sabe, assim, falar Almanara não tem que explicar nada para ninguém. Mas se você não é de São Paulo, assim como eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de Bemol, e quem é lá da região norte do Amazonas está cansado de saber o que é óbvio, né? Almanara é óbvio para quem é de São Paulo, mas provavelmente não para quem é de fora. Então é um galpão que está alugado lá para essa cadeia de restaurantes, o Almanara, e foi vendido por 38 milhões. Essa venda tinha sido aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, pois o comprador vai ser um outro fundo da mesma gestora, ou seja, tem um conflito de interesses aí, e aí precisa passar pela Assembleia. E, como eu sempre falo, esse mecanismo é sensacional. Tem um conflito. Porque o cara vai vender e o comprador é outro fundo da própria gestora. Será que o preço está ajustado? Será que é isso mesmo? Então, chama a Assembleia, que a Assembleia decide. Como tem conflito, o quórum qualificado, 25% das cotas, difícil de aprovar, mas se aprovou, não tem o que reclamar, né? Porque ele teve que mostrar para ter os votos, teve que mostrar lá, olha, por que eu acho que o preço é adequado, por que a gente vai vender e tal, e a maioria dos cotistas aprovou. Bom, muito bem. Aí está vendido por 38 milhões, o Galg, que está vendendo, recebeu 2 milhões de reais na assinatura do compromisso, e o saldo vai ser recebido sendo 30 milhões quando a escritura for assinada, mais 3 milhões em 15 de janeiro, e 3 milhões até 15 de janeiro, e outros 3 milhões até 15 de julho. Lembra, já falei isso várias vezes, não é coincidência escalonar por semestre, que é justamente para poder não precisar distribuir todo o lucro de uma forma só, de uma vez só no semestre. Agora, justamente falando disso, distribuir o lucro da venda, teve lucro. Se o fato relevante tem uma página, não chega a ocupar uma página, eu não vi lá qual foi o preço de compra, qual é o resultado dessa venda e qual é o impacto nos rendimentos. Então a gente vê tanto isso em fato relevante quando tem venda. Olha, a venda representa um lucro de tanto, uma TIR de tanto, esse lucro equivale a X centavos por cada cota. Eu não vi nada disso no fato relevante do Galg 11. Procurei até o fato relevante da compra, como não teve tanta coisa essa semana, eu estava fuçando mais, né, tendo mais tempo de olhar os fatos relevantes. Procurei o fato relevante da compra. Deve ter o preço de compra aqui, pelo menos eu consigo ver se está dando lucro, prejuízo e tal. Achei o fato relevante da compra, não achei o preço da compra. Enfim, faltou informação. O pessoal da Guardian, na minha opinião, faltou informação nesse fato relevante. Qual foi o lucro, qual foi o resultado da operação? Ela pode ter dado prejuízo, não tem problema nenhum vender um ativo com prejuízo, se tiver um bom motivo para isso. Mas, na minha opinião, o fato relevante tinha que estar mais detalhado, né, dando o resultado da operação, se foi lucro, quanto de lucro por cada cota. Talvez ainda tenha mais alguma coisa para detalhar. O Roberto está falando que a venda do Galg foi informada no relatório mensal de agosto, eles detalharam toda a operação de venda lá. Até imaginei essa situação, viu, Roberto? Ainda assim, por que não no fato relevante? Não é? Mas ótimo, bom saber, obrigado por ter me avisado. Agora, eu estou aqui lendo o fato relevante. Por que do fato relevante eu teria que buscar essa informação em algum outro lugar? Coloca lá, não é isso? Não é o fato relevante que sai um comunicado para todo mundo que tem um alerta, que é público, a informação obrigatória que tem que sair em todos os lugares? Põe lá também a informação, né? Mas que bom que tenha detalhamento, né? Que bom. Então é o seguinte, né? Sobre o negócio do Galg, que eu falei lá, olha, não tinha informação nenhuma no fato relevante, e aí já me falaram, aliás, o Alexandre Tawil, que está aí, abraço para você também, tem detalhes no relatório gerencial. Cara, a gente
isso também, né, cada um com a sua arte, vamos dizer assim. Eu, professor, tive que aprender que não adianta, a gente tem que repetir a mesma coisa várias vezes em vários lugares diferentes. Não adianta a gente achar que existe uma continuidade, que a gente está falando com a mesma pessoa o tempo todo, tá? Então não adianta eu presumir que quem lê o fato relevante é a cotista do fundo e cotista a ponto de já ter lido o relatório gerencial. Não. Se eu estou soltando o fato relevante, eu tenho informação, põe lá a informação no fato relevante. Põe um link no fato relevante que me leve ao relatório gerencial, ou coisa assim, né? Mas você vê aqui, se eu simplesmente tiver essa ideia de continuidade, daqui a pouco só sobra a turma do fundão que consegue assistir os fatos relevantes. Mas eu tenho que pensar que o mercado se renova, mais gente chega, tem gente assistindo pela primeira vez, e eu não posso simplesmente falar assim, então, ó, tem um sale-leaseback e um build-to-suit. Não posso, cara, porque quem está assistindo pela primeira vez não sabe o que é um sale-leaseback e um build-to-suit, né? Então, você, gestor de fundos imobiliários, não estou falando especificamente para Gal, pense nisso na comunicação, né? Se você não está se comunicando só com o seu cotista, você está se comunicando com o mercado, e esse mercado se renova o tempo todo. Pode ser que o fato relevante divulgado tenha sido o primeiro contato que alguém tenha tido com o seu fundo. E aí ele não encontrou a informação e falou, olha, pô, esse cara não dá informação. Estava tudo super, hiper detalhado no relatório gerencial. Mas o meu contato foi com o fato relevante e eu não vi que tinha isso, né? Então, põe de novo lá, né? Faça uma comunicação sempre como se fosse a primeira vez, pensando em alguém que está lendo pela primeira vez aquilo, certo? Minha sugestão.